todos, sejam muito bem-vindos. Estou eu aqui mais uma vez, Thaís Mantovani, fundadora da EcoUni, junto com a minha sócia, a Carla, com a presença ilustre, né, do Matheus Solano. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, a gente veio aqui falar de localização mais uma vez, né, falar de sustentabilidade e de transformação sistêmica também. A gente sabe que o evento da localização, O Futuro é Local, já passou, mas ele está inteiro gravado no YouTube para que a gente possa continuar sempre conversando sobre esse tema. Então, a gente trouxe aqui algumas questões para conversar com o Matheus, para a gente reviver esse tema aqui no coração de todo mundo por mais algum tempinho. Tá, se você quiser introduzir aí, já fazer a primeira pergunta para a gente começar. Boa noite a todos e todas. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Que bom que o evento não acabou oficialmente, mas que bom que a gente está tendo essa palhinha aí para continuar a conversar sobre localização e sustentabilidade. E aí já vou mergulhar nas perguntas aqui que a gente está, na verdade, curiosos para escutar o Matheus Solano, não é mesmo? Então vamos lá, Matheus. Como você começou a se engajar com o movimento da sustentabilidade? Qual foi essa virada de chave que fez você pensar, eu quero ir por esse caminho? Vamos lá. Boa noite primeiro. Obrigado, que oportunidade sem par. Obrigado mesmo. Na verdade, não foi um clique, não foi um estalo, né? Começou da melhor maneira, da forma como tudo devia começar, com educação, né? Uma educação começou na minha casa. A minha mãe, eu sempre digo isso, me criou como filho da natureza e não como dono dela. Isso já me coloca num caminho de um olhar estupidamente diferente, assim, oposto, às vezes, diametralmente oposto do que grande parte das nossas crianças são ensinadas a ver a natureza como uma coisa separada, né? Então, acho que o tema da localização ele é muito amplo, né? Por mais que ele pareça um tema localizado, fechado, portanto, fechado não, ele é amplo porque ele fala também desse ser humano que se isolou do todo, né? Se isolou do seu lado, né? Enfim, acho bem pertinente em várias questões a questão da localização. Mas, enfim, então, desde criança eu tenho essa relação de pertencimento à natureza e, de um tempo para cá, fui falar o que eu vou fazer com esse negócio de ser famoso, né? As pessoas querem saber o que eu penso e tal, não sei o que e tal. Isso é uma responsabilidade. Olha só quanta gente está seguindo e coisa e tal. Poxa, não posso falar qualquer coisa. Poxa, por que não aproveitar? Poxa, qual luta, né, escolher, né? Ou qual defesa escolher? Vamos mudar essas palavras, né? Ofensivas, né? O que eu defendo na minha vida, né? Até porque com essa janela, né, da internet parece que a gente pode lutar, né? Correr atrás, né? Abraçar todas as causas, né? E aí a gente acaba não abraçando nenhuma. Então eu escolhi, eu acho, a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, porque é a questão das questões, eu digo que nem um professor é a profissão das profissões, a sustentabilidade é a questão das questões, por mais que não pareça. Mas eu não tenho comida no prato. É uma questão sustentável. Você que está ligando isso a dinheiro, que é uma coisa já inventada, já é depois, né? Já é depois do caminho errado que a gente tomou, né? Então, eu costumo também usar essa imagem, né? De que eu acho que para a gente ir para frente, a gente tem que dar alguns passos atrás e retomar um caminho, uma rota errada que a gente pegou há muito tempo, acho eu, nessa gênese aí do ser humano, de dizer, isso daqui está tudo para a gente aproveitar, né? Ao invés de... Bom, não estamos falando de qualquer ser humano, estamos falando do homem branco, conquistador e tal, e que como dizer, manda no que a gente pensa culturalmente, né? Então a gente está, eu acho que caminhando inevitavelmente, o que é mais bonito, inevitavelmente a gente está caminhando para colocar isso de lado, porque o único futuro possível é o futuro sustentável, né? Sem sustentabilidade não existe futuro para a gente. Então, você que está me assistindo, que é negacionista, fatalmente daqui a alguns anos vai estar tomando várias atitudes sustentáveis para sobreviver. Espero que não. Espero que a gente mude essa chave antes em grande parte da população. Muito obrigada, Matheus. Concordamos demais por aqui, né? Que essa visão vem muito através da educação e que ela é fundamental, né? Ela trabalha esse lugar vem de uma visão de mundo, né? Não só a sustentabilidade como um remédio para tratar um sintoma, mas como que a gente olha para a causa de tudo que a gente faz e como que a gente muda isso sistemicamente, né?
E aí a gente queria muito te perguntar como surgiu a ideia de abrir a Muda, né? E como que você vê a muda relacionada à localização, né? Porque a gente vê que tem muito a história dos produtores locais, a experiência de se encontrar em diversas culturas e localidades do Brasil. Então, conta pra gente um pouco da experiência com a muda. A muda é um xodó, porque a muda, enfim, digamos, é uma esperança de colocar a sustentabilidade dentro do esquema capitalista, digamos assim, né? Porque tem muita gente que fala, não, a gente tem que lutar então por uma coisa diferente. Mas não, pera lá, será que, né, afinal de contas, acho que todo o movimento social, inclusive o capitalismo, nasceu da vontade de um bem-estar social, né? A gente aqui acaba, né, trocando alhos por bugalhos, enfim. Mas então, como fazer isso, né? A economia circular, assim como tudo na natureza é circular, tudo é cíclico, a economia também deve ser circular. Não existe nada que vai subindo, 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 acumulando, acumulando, acumulando. Isso é uma invenção nossa e isso não tem fim. E os recursos, o que a gente chama de recursos naturais, tem fim, né? É limitado. Então, a Muda nasce de uma vontade minha com meu padrasto, Jorge, sócio na Muda, que é quem toca o baco, que é quem bravamente, desde o início da Muda, que já tem quase 3 anos, 2 anos e meio, vai bravamente enfrentando pandemias e tempestades e uma resistência muito grande, eu acho, do grande público, de entender, primeiro, a importância do pequeno, a importância da localização, né? Então, porque a Muda, ela nasce, vamos lá, ela nasce no bairro do Maitá, um bairro do Rio de Janeiro, que é uma delícia, que é o bairro onde eu me criei durante a minha infância e adolescência praticamente toda, e um bairro onde a localização é tudo, porque as pessoas passeiam, né? Não é um bairro como a Barra da Tijuca, onde não existe calçada de passeio, né? Onde, enfim, na minha opinião, e olha que eu moro aqui perto, não podia nem chamar de bairro, porque bairro é um lugar onde as pessoas saem na rua e olham uns para os outros e dizem bom dia, né? E conversam à sombra de uma árvore sobre a cidade onde elas estão, né? Então, isso você tem no Maitá, e isso era muito importante para a Muda enquanto loja física. A localização é importantíssima e a Muda trabalhava nessa questão da localização física da loja, trabalhando o entorno, né, conversando e fazendo projetos junto a parques como o Parque do Martelo, fazendo associação com a Cobal do bairro e criando formas de se misturar enfim, ao meio ambiente do Maitá. E a localização também está muito presente na questão na loja Muda, porque todos os produtos, né, enquanto era loja física, todos os produtos vinham de artesãs e artesãos espalhados pelo Brasil, que também utilizavam-se do que era lixo, do que era para ser sido jogado fora no entorno deles, e fizeram o tal do upcycling, que é transformar aquilo numa coisa ainda mais bonita do que era, né? E botar a matéria-prima contando a sua história. O que eu acho mais legal da Muda é que você tem ali um cartãozinho falando: oi, eu estava dentro de uma seringueira, um seringueiro veio e me tirou, eu me transformei numa roda de caminhão, rodei esse Brasil inteiro, mas vocês já sabiam que não existe reciclagem para borracha? Pois muito bem, a fulana de tal, do projeto X e Y, me pegou e me transformou nessa linda bolsa. E você vai me levar aonde? Né? Quer dizer, mostrando o tempo todo que tudo pode e deve ser cíclico, né? O lixo é um conceito, é uma criação nossa, né? E é isso, e a Muda foi se desenvolvendo e estava indo muito bem ali no Maitá, criando uma relação de intimidade com o bairro e com as pessoas no entorno. Tem uma história muito engraçada de uma vizinha que entrou um dia e pediu para a Lívia, nossa a sócia também, funcionária, para passar uma pomada nas costas dela no banheiro, e começava a contar as histórias dela, e ela sofria dores porque tinha sofrido na ditadura militar. Então, assim, uma coisa de intimidade muito, muito forte com o entorno, que, infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que fechar as portas físicas, e essa localização foi para a internet, que é, a princípio, terra de ninguém, mas que não pode ser, que tem uma série de regras, que é diferente de você ter um ponto comercial
Então, a muda vem, como o seu próprio nome sempre propõe, mudando, né, ao sabor dos ventos, mas sempre buscando, tá? E continua sendo pequena, né? E isso é importante que se diga e que se incentive, né, no consumidor, para incentivar o pequeno. A gente também concorre com o Magazine Luiza, com lojas americanas, e é uma concorrência injusta, né? Então, do brasileiro começar a, a apostar de fato na localização, né? De fato nas empresas que estão ao seu redor e que são pequenas e que trabalham com os pequenos. Muito interessante você falar isso, Matheus, porque é isso, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia de expansão, né? De tipo, tem que ter várias lojas, tem que dominar o mercado, né? Isso é um pensamento desse sistema predominante, né? Que não valoriza as pessoas, que não valoriza o local, não valoriza o ambiente, né? O meio ambiente. E preza pouco pela natureza, né? Tem essa visão de usufruir, né, de uso, de utilidade da natureza, que você bem comentou que você não foi criado assim, né? Ainda bem que mais e mais crianças possam ser criadas de uma maneira diferente, né? Valorizando a natureza. Você falou para a gente que você acredita que o futuro ele tem que ser sustentável, que não tem outro caminho. Então, eu queria te perguntar como você enxerga esse futuro, como você sonha esse futuro que seja mais ecológico, sustentável para todos nós? Eu enxergo um futuro onde todo mundo pode usufruir, pode entender, onde todo mundo pode descobrir o seu talento. Eu acredito que cada pessoa tem um dom, né? E que a grande maioria da humanidade não exerce o dom para o qual nasceu, né? Não, está enfurnado ali num caixa registrador, ou então dentro de um banco, ou então fazendo direito porque não sabia mais o que fazer, ou coisa parecida, sabe? E eu sei disso porque eu falo de fora dessa jaula. Eu falo do lugar de alguém que exerce plenamente o que eu sinto que eu nasci para fazer, né? Uma profissão criativa, não falo a profissão do ator, não, é muito mais do que isso, é uma criação, é uma profissão criativa, artística, né? Então eu prezo para que isso aconteça, e para que isso aconteça, todo mundo tem que ser produtor, né? Todo mundo, então você tem que ser o seu próprio produtor, o seu pequeno também, né? Então a gente vê o exemplo das cervejas artesanais. Eu sou um apreciador das cervejas artesanais. A gente vê que as cervejas artesanais elas não têm um tempo longo de duração, mas elas estão pipocando por aí. Todo mundo agora tem um monte de empresas de cervejas artesanais, e como é que elas sobrevivem se elas não podem estocar e deixar ali um tempão na prateleira, né? É porque tem demanda, e é um mercado que as pessoas estão se interessando. Então, é preciso que a gente incentive não só as cervejarias artesanais, mas outros produtos e produtores artesanais. Sim, isso traz a gente para o assunto de cada um de nós fazer a nossa parte até com as nossas mãos, né? Então, eu acredito que tem uma parte ali de conversar sobre o assunto, que é o que a gente está fazendo aqui, e como que a gente pode conversar mais sobre isso, e também tem a parte do que a gente pode fazer mesmo, né? Então, queria que você contasse um pouco para a gente do que você acha, né, que pode ser um incentivo de começar a fazer parte desse movimento ecológico sustentável, né? Tem muitas pessoas que não sabem muito bem como, ou que se sentem um pouco ansiosas pelo tamanho do problema, que são as mudanças climáticas. E como que a gente pode, né, começar cada um fazendo a sua parte? Eu acho, primeiro, é isso, é entender que ninguém é pequeno, que o pequeno não é pequeno, né? Não é porque é pequeno que é pequeno, né? É uma gota no oceano. Mas eu sou uma gota no oceano. Ok, mas se você cair de uma certa altura, você faz onda, né? E essa onda vai reverberar por essa placidez que parece que não leva a gente para lugar nenhum. Uma gota é muita coisa, sim, e afinal de contas o oceano é feito de quê, se não de gotas, né? Então você é parte da solução, porque você é parte do problema, né? Então não é para carregar essa culpa, é para carregar a solução. E a solução não é hercúlea. Não é realmente. Você fala em mudança climática, você fala, poxa, eu não sou o Atlas para segurar o mundo sobre os meus ombros. Não, mas você é portanto, escolha um gesto,
né? E usando o nome da Muda, minha loja de produtos sustentáveis, eu tenho a hashtag Um Gesto Muda, né? Porque a partir de um gesto na direção de uma vida mais sustentável, o seu olhar vai mudar. Você vai começar a ver outras coisas, vai começar a dar coceira quando aquela torneira está ligada há muito tempo, vai começar a apagar a luz e perceber que tem plástico demais na sua casa e que não é possível que você botou um plástico dentro do outro para trazer um mate que vem dentro de outro plástico e, de repente, isso tudo começa a te incomodar e você começa a buscar e se interessar pelo seu consumo, se interessar pelo que você bota dentro da sua casa, dentro da sua boca, dentro do seu corpo, né? Aquilo que se torna parte sua, né? E a localização, né? A gente falando em localização, não para por aí, porque assim a gente só pode mudar a nossa casa, né? É para mudar a nossa casa. É isso que vai refletir na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo que a gente vive, né? Então, eu acredito muito no poder da gota, né? Uma gota no oceano, como tem aquele projeto também. É isso. Acho que um gesto muda e são muitos os gestos que a gente pode tomar. Tem os R's para começar, né? Repensar é a primeira coisa que a gente já está falando aqui de repensar o tempo todo, mas reduzir, você precisa de tudo que você compra, né? Reciclar, né? Saber que você precisa separar o seu lixo orgânico do lixo não orgânico e lavar aquele lixo que vai ser reciclado, reutilizar, e, portanto, se você comprou alguma coisa que é durável, poxa, faça ela durar, né? É muito, realmente, absurdo. Às vezes dá vontade de ser um pouco mais ignorante nessa questão, porque a quantidade de plástico, assim, eu vejo lá, trabalhando, fazendo novela, e todos os figurinos são higienizados todos os dias e vem em plástico todos os dias para a gente. E eu fico pensando, se deixar esse figurino parado no meio ambiente e o plástico do lado, o figurino vai se desfazer e o plástico não. E é o plástico que é usado para separar e para ser descartado todos os dias da porra do figurino. Desculpa a expressão, gente, mas é porque é esse nível de loucura que leva a gente ver a barbaridade que a gente faz. Então, a gente combate o corona, mas cria um problema gigantesco, né? Se isso não for reciclado. A Globo, felizmente, tem associação com catadores e com empresas de reciclagem, mas continua se reproduzindo, né? Não pode continuar produzindo plástico. Infelizmente, realmente tem que parar. Mas vamos lá, sigamos. Sim, concordo muito. E acredito muito que existe essa responsabilidade individual que a gente está trazendo aqui, né? De uma mudança de comportamento e de enxergar a história por trás dos produtos que a gente consome, não é mesmo? Então, o produto está ali, talvez no supermercado ou numa loja, exposto para você, mas que a gente está falando aqui, qual que é a história, né? Como que ele foi produzido, qual foi o impacto ambiental, o impacto social, para onde que ele vai depois que você consumir, o que ele vai gerar. Então, a gente está contando, né, dessa economia circular que você trouxe e meio que olhando para as histórias que estão ocultas desse consumismo, né? Que a gente deixou de ser seres atuantes e viramos consumidores, né? E a gente acredita que a gente é muito mais que isso, né? Perfeito, deixamos de ser cidadãos para ser apenas consumidores, né? Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouco desse mercado mesmo, né? Como que você vê o mercado mudando? Porque a gente teve algumas conversas com pessoas que, por exemplo, estão nesse mundo de startups e pessoas que estão trazendo inovações no mercado para tanto economia reciclar e reciclagem, como no espaço de educação ou no espaço de energia, com placas solares, etc. Então, a gente vê agora a nova sigla saindo aí, ESG para todos os lados, todo mundo querendo falar sobre sustentabilidade. Então, como que você vê o mercado assim se transformando, das coisas que você tem visto por aí e que você acredita que é necessário para a gente também chamar uma responsabilidade das empresas para com o seu impacto ambiental e social? A questão é que a gente vive num país que devia ser ponta em sustentabilidade e está lá atrás, né, puxando a coisa, e boa parte dessa nossa, vamos dizer, essa nossa insistência em sermos insustentáveis tem a ver com a nossa abundância, né? O Brasil sempre foi muito abundante e tal, e por isso sempre se permitiu ao desperdício, né? Só a gente pensar que quase metade da água encanada é perdida antes de chegar na casa do consumidor. E, enfim, além da gente pagar, além da gente pagar por isso, a gente também
também a natureza também paga por isso, né? É um desperdício. Mas é um mercado, sem dúvida, que vai se aquecendo, esse mercado da sustentabilidade, inevitavelmente, como eu já disse, né? O único futuro possível é o sustentável, e qualquer cientista minimamente sagaz vê o desastre, o abismo, assim, na esquina, né? E, portanto, isso é uma necessidade que está coçando o bolso das pessoas e principalmente coçando a cabeça, porque eu lembro que o Jorge, meu padrasto e sócio da Muda, me deu um puxão de orelha no início desse meu ativismo, ou melhor, dessa minha causa ambiental, quando eu disse que a sustentabilidade assusta porque os empresários vão ter que mexer no bolso para virarem sustentáveis. Ele puxou minha orelha e falou, não, absolutamente, a sustentabilidade é boa para todo mundo, é boa para o grande empresário também. Você só precisa ter um pouquinho de criatividade, e realmente destacar um 0,001% do seu capital para pesquisar como transformar a sua empresa de uma forma mais sustentável. Porque se é mais sustentável, tem menos desperdício. Se tem menos desperdício, é menos dinheiro jogado fora, etc, etc, etc. Né? Então, a sustentabilidade, eu costumo dizer que é uma folha de papel em branco esperando para um pouco de criatividade, que é, afinal de contas, o que devia nos fazer humanas, né? É a criatividade. Eu acho que o que está faltando para a gente vê isso assustadoramente em tempos de corona, é criatividade. O povo só consegue botar uma máscara e rezar. São tantas assim, sabe? E a gente vê as pessoas com muita dificuldade mudando aqui e ali, mas a gente não vê um mercado na China fechando porque isso vai criar um próximo vírus. A gente não vê uma mudança maciça na forma de consumir carne na grande maioria da população. A gente não vê um real movimento da sociedade e do ser humano individualmente criativo, né? E urgente, né, na direção de cortar o mal pela raiz. Não, a gente remedia com álcool gel e máscara. Né? Então, assim, se a gente de fato não mudar nossos hábitos, né, e a gente, as empresas e o mercado, né, que parece que rege tudo, né, a gente vai sentir falta, vai sentir saudade dessas máscaras. Com certeza, e acredito que essa responsabilidade ela é coletiva e tanto individual também. Então essa transformação ela acontece de dentro para fora e ela precisa ser muito genuína aqui dentro para a gente conseguir reverberar isso nos nossos atos e colocar isso para fora. Então tem uma série de dificuldades nesse processo de autoconhecimento também, né? Que nem você falou, né? Que todo mundo possa exercer a sua plena potência. Então, para isso, tem um trabalho de se conhecer e também de se conhecer enquanto coletivo, né? De se reconhecer enquanto grupo, de poder trazer isso para um ambiente de conversa, de diálogo. E a gente escuta-se muito, né? Quando você começa a falar de sustentabilidade, do eco chato, né, daquela pessoa que traz a causa e acaba sendo um pouco mal interpretada, talvez até pela forma como se comunica. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho também sobre esse lugar de influenciador, né, que você também reconhece esse seu lugar como influência, de como que a gente pode se reconhecer como influenciadores, disseminadores e educadores em cada palavrinha, em cada conversa de bar, no almoço da família, com os amigos, sendo grandes influenciadores e educadores do entendimento da visão de mundo que a gente precisa transicionar, que é para todo mundo, não é só quem curte a natureza ou quem tem essa vibe, né? É um assunto de todo mundo. E também através da arte, né? Porque o seu trabalho, ele é um trabalho artístico que tem muita influência no que a gente pensa, influência em transgredir, ser vanguardista na forma de pensamento e de ver o mundo. Então, como que você se vê enquanto influenciador e artista falando sobre sustentabilidade e como que as pessoas podem se ver também como influenciadores dentro desse movimento para que elas se inspirem, né? Thaís, nada como a ação, né? Tudo que eu falo na internet, coisa e tal, e boto, né, posto campanhas e coisa e tal, as pessoas me aplaudem. Mas eu não quero aplausos, eu quero que as pessoas façam o mesmo. Então é quando eu faço uma live na Composteira,
é no meu dia a dia com os meus colegas, falando, plástico, não precisa. Enfim, no meu dia a dia, dando exemplo e tal, que eu mais influencio, acho, as pessoas muito mais do que o blá, blá, blá na internet. Mas, respondendo a história do ecochato, né, eu gosto muito de uma frase do André Trigueiro, que eu não tenho nenhum problema em ser chamado de ecochato em uma sociedade ecocida. A gente está destruindo a nós mesmos, porque como a gente se separou da natureza, a gente acha que a gente está matando bichinho e florzinha que a gente vai dar um jeito, né? A gente é feito disso, a gente não é feito disso, né? A gente tem que recuperar, né? Tem que parar de pensar em desenvolvimento e voltar a pensar em envolvimento, né? Nos envolvemos uns com os outros e com o meio ambiente, né? Que é graças a ele que nós estamos aqui, não é? E não é ao contrário. Então, como influenciador, eu me vejo muito nesse papel que seria o de ecochato, porque eu sou aquele que fala com a massa, que fala com o grande público e que chama a atenção para o poder individual, para o poder da gota no oceano, né? E estou o tempo todo falando, até porque outra coisa que eu trago sempre é que esse abraçar a causa ambiental é um abraçar a si próprio. A sua vida faz mais sentido. Você respira melhor, você olha e fala, caramba, que milagre, está vivo, Cacilda. É muito milagroso, caramba. Olha o dedo opositor aqui, olha quanta coisa. Enfim, aí você começa a dar valor, de fato, assim. Né? A gente criou formas artificiais, né, para viver, né? Então, esse envolvimento que eu convido as pessoas sempre a ter é um envolvimento consigo próprio, né? É um envolvimento, não ter medo mesmo de olhar para o seu meio ambiente. Estou viajando. Não, tá ótimo. Cá, você quer falar mais uma coisa ou eu posso fazer a pergunta final? Não, eu só ia comentar que realmente essa questão da influência, né, é muito. A gente é bombardeado o tempo todo por notícias que fazem com que a gente se sinta não potente, né? Como se a gente sentisse que a gente não pode fazer alguma coisa a respeito, como se fosse um problema muito maior ou um problema do outro e não nosso, né? Então eu sinto que esse lugar de influência, de ser o exemplo, né? Que nem você está falando, Matheus, de a gente falando, né, e conversando com as pessoas e fazendo, sendo o exemplo, né, de mostrar que a gente está mudando o nosso dia a dia, a nossa vida, é que talvez façam que outras pessoas se inspirem também para fazer, né? Porque se eu fico só olhando para o que está ruim, né, o que as notícias estão me dizendo, né, que está ruim, eu me sinto impotente e não tenho vontade de fazer nada, né? Então, quanto E mais. nesse lugar é que desculpa te interromper, Carla, mas é porque nesse lugar é que é potente eu ser uma pessoa famosa ali catando lixo no mutirão. Porque eu lembro do Gari, tinha um Gari ali, né? Porque a gente faz os mutirões e a Conlurb passa e leva o produto, né? De tudo que a gente recolheu. E eu lembro do Gari ali em cima, eu pegando lixo lá embaixo no rio, o Gari olhando para mim e falando, cara, você não tinha nada que tá aqui, né, cara? O que você está fazendo aqui? E uma coisa assim, você podia estar em casa, você podia estar na praia, você podia estar fazendo outra coisa assim. O teu, você já faz, né? E o que eu chamo a atenção para as pessoas que não, o meu eu não faço não, porque isso eu estou fazendo como cidadão, não é como ator, né? E como cidadão, todos nós temos muito mais a fazer do que votar de 4 em 4 anos, né? E somos ensinados que esse é o nosso grande trunfo como cidadãos e tal, mas se você não quiser ir também não precisa não, pode votar branco, pode votar nulo, fica à vontade, e depois calado que daqui a 4 anos você é que vai salvar esse país. Não é assim, gente, tá maluco, né? A gente é cidadão todos os dias, cidadã todos os dias e é lutando primeiro pela nossa casa, localização, para depois pela nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Sim, a gente precisa de todo mundo, né, Matheus? Para construir esse futuro mais sustentável para todo mundo. Thaís, você quer fazer a última pergunta, então, para a gente finalizar? Sim, primeiro, né, muito obrigada, que acho que a conversa está incrível, mas estamos chegando ao fim, então. E a última pergunta é uma pergunta que, assim, eu gosto muito,
porque diz a um lugar mais profundo, assim, né? Então, muitos de nós, dentro do movimento da sustentabilidade, né, e que nem a gente falou, existem também os negacionistas e tudo mais, se vê como otimista ou pessimista, né? E aí entra nessa dualidade, né? Você acredita que a gente realmente vai conseguir fazer essa mudança? Ou tá tudo perdido, mas eu tô aqui trabalhando também porque é o único trabalho que tem. Então, eu sinto que existe muito esse lugar do mudanças climáticas e todos os problemas que a gente vem enfrentando, que nem a gente vem falando aqui, são muito grandes. E aí tem muitas pessoas que falam assim, olha, realmente não tem jeito, eu vou continuar aqui consumindo e aproveitando esses últimos anos aí de humanidade. E tem outros, como eu aqui, que são muito otimistas, que acreditam que dá para reverter, mesmo a ciência falando que a gente só tem mais alguns anos. Então, queria saber você, Matheus, você aí está otimista ainda? Você acredita que vai ser possível a gente fazer essa transição? Olha, eu sou muito quântico. Eu acho que a gente é o que a gente acredita. E acho que uma pessoa que fala, vai tudo acabar mesmo, eu vou aproveitar o resto da humanidade, ela vai viver a vida dela desse jeito, vai tudo acabar mesmo, eu vou me acabar também, né? E não é esse o convite que a gente faz num papo desse, né? Um convite para o tal do convite para o tal do envolvimento, né? Com a gente mesmo, uns com os outros, né? E com a natureza, que somos nós mesmos, é bem diferente, né? Então, assim, falando de um lugar egoísta, eu, a Carla, a Larissa, a Thaís, somos muito egoístas, porque a gente tem muito prazer sendo sustentável, a gente tem muito prazer abraçando a causa do meio ambiente, né? A gente não só se desespera e fica, meu Deus, que isso não vai dar certo. Não, a gente é semente. E todos nós somos sementes no final da vida, né? Todos nós vamos voltar para a terra. Portanto, qual vai ser a planta que você vai deixar, né? Qual vai ser o que você vai ter construído, o que você vai ter deixado para frente, né? Porque você que fica para trás, você que se transforma em outra coisa, porque inevitavelmente nós temos na nossa composição átomos que foram de Gandhi e átomos que foram de Hitler. Portanto, somos todos feitos dos mesmos átomos e não tem como a gente fugir disso. Está tudo nesse planetinha pequenininho. E você pode ser nesse lugar é bem polarizado mesmo. Você pode ser daqueles que sujam e daqueles que limpam, ou que tentam limpar ou diminuir a tal da pegada, né, que a gente deixa aqui nesse planeta, e contribuir para que as próximas gerações não precisem da tal da pegada, né? Que entendam o poder da agrofloresta, que entendam o poder de tantas formas de conseguir energia que a gente ainda tem que descobrir, que entendam o poder de pesquisar a natureza, que a gente conhece menos do que a Lua, né? O fundo do mar, que a gente conhece menos do que a Lua, e que a gente vai destruindo campos e campos de futebol, porque a única referência que a gente tem são os campos de futebol, para mensurar a imensidão do continental do nosso país, né? Então, que a gente pare de queimar esses campos de futebol e comece a aprender com eles, né? Nossa, com certeza, né? E eu sempre falo assim, que quando você se apaixona, né, se deixa apaixonar-se pelo mundo e pela natureza, aí você não consegue ser pessimista, né? Porque quando existe esse amor pelo planeta e pelo mundo, a gente só quer ver ele bem. E aí, eu queria que a gente mandasse uma mensagem final aqui para os jovens que estão assistindo a gente. Claro que todas as idades são muito bem-vindos, mas a gente aqui na Eco-Universidade quer muito, né, conversar com os jovens aí nessa formação. Então, Matheus, se você tiver aí uma mensagem de esperança ativa, né, e efetiva para os jovens brasileiros para construir esse futuro juntos. Primeiro, eu entendo que você está falando com jovens de uma faixa etária X e Y, mas eu acho que todo mundo que começa a se interessar por sustentabilidade automaticamente vira jovem de novo, porque e eu tenho um amigo chamado Marcos Caruso, que muitos aqui devem conhecer como ator, que é um senhor de 60 e tantos anos, mas que é mais jovem do que muito jovem que eu conheço, né? Eu falo que ele ensina a gente a ser jovem porque ele é jovem há muito mais tempo. Então, assim, eu acho que lutar por sustentabilidade, né, abraçar essa causa, já rejuvenesce. Mas o que eu tenho a dizer é seja semente, seja semente.
não entenda a defesa do meio ambiente como uma luta que é compreendida nesse curto espaço da sua vida, né? É muito maior, é uma causa muito maior, e fazer parte dessa causa é o grande barato, né? Você não vai colher boa parte dos frutos que você vai plantar, né? Mas seja semeador, semeadora. Matheus, muito obrigada. Foi um prazerzão nosso ter você aqui hoje, né? Não só celebrando esse evento, né? Enorme que a gente fez sobre a localização, mas também de estar ouvindo e se inspirando com tudo que você está compartilhando com a gente sobre sustentabilidade, sobre a vida, sobre como que a gente pode construir um futuro diferente juntos. Então, realmente, um prazer ter você aqui hoje. E queria dizer que para quem está aqui assistindo e que quer saber mais sobre esse tema da sustentabilidade e quer também saber mais sobre esse tema da localização, você encontra mais informações no nosso Instagram da Eco Universidade, no nosso YouTube, onde você vê todos os vídeos que já, né, das mesas que foram gravadas sobre localização, você também encontra lá pela Eco Universidade. E também você encontra mais informações sobre esses temas e outros também no nosso site. Então, fique ligado e a gente continua se vendo por aqui, pela telinha. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente finalizar. Obrigado demais pelo convite. Um beijo. Um beijo a todos, muito obrigada e continuem sempre evoluindo, crescendo nessa aprendizagem autodirigida com a gente sobre o mundo sustentável para construir um ecofuturo. Tchau, tchau.